E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, a nossa aula de hoje, nosso conteúdo de hoje será sobre as pirâmides ecológicas e a produtividade nos ecossistemas. Para que nós possamos entender esse conteúdo de hoje, é necessário que a gente relembre do que nós estudamos na semana passada, que foi sobre o fluxo de energia entre os níveis tróficos, que ocorre dentro das cadeias e das teias alimentares, e as pirâmides ecológicas, que vocês podem acompanhar também no livro de vocês, com a leitura dos textos da página 197 a 199, essas pirâmides ecológicas, elas são representações gráficas desse fluxo de energia que ocorre entre os níveis tróficos, ok? Então, eu vou deixar aqui umas imagens, vou deixar algumas explicações, que é para a gente poder entender melhor. Aqui nós temos o modelo padrão de uma pirâmide ecológica, certo? E aqui, como vocês podem ver, os produtores representados por essa primeira barra são chamados de a base da cadeia alimentar. As outras barras, né, a lilás, a laranja e a amarela, são representadas pelos consumidores. Nós temos aqui os consumidores primários, depois vem os consumidores secundários, depois vem os consumidores terciários. Como vocês podem observar, aqui nessas pirâmides nós não temos os decompositores. Por que que nós não temos os decompositores? Porque os decompositores, eles não são representados nessas pirâmides ecológicas. Existem 4 tipos de pirâmides ecológicas: a pirâmide de número, de energia, de massa e a pirâmide invertida. Quando falamos em pirâmide de números, estamos nos referindo à quantidade de indivíduos envolvidos na cadeia alimentar. Ou seja, essa representação gráfica, ela vai indicar o número de indivíduos em cada nível trófico. E para a gente observar aqui, né, essas duas pirâmides de números, elas estão representando a quantidade de indivíduos por nível trófico. As gramíneas aí são os produtores, as lagartas os consumidores primários e os pássaros os consumidores secundários. Então, na pirâmide A, nós temos uma pirâmide de número normal, e na pirâmide B nós temos uma pirâmide de números invertida, porque há uma diferenciação na quantidade de indivíduos dos produtores da pirâmide A para os produtores da pirâmide B. Tendo em vista que os produtores da pirâmide A são gramíneas, que são plantas de pequeno porte, e na pirâmide B nós temos aí 2 árvores que são plantas de porte maior. Por isso, essa diferenciação. Quando falamos em pirâmide de biomassa, estamos nos referindo à quantidade de matéria orgânica disponível em cada nível trófico, que essa matéria orgânica ela vai ser expressa, né, pela massa do organismo e pela área, que pode ser em quilogramas por metros cúbicos ou em gramas por metros cúbicos. Normalmente, nesses casos, há uma pirâmide com base maior que o ápice. Entretanto, existem casos em que nela se apresenta também uma pirâmide invertida, como é o caso dos ambientes aquáticos, onde os produtores possuem uma vida muito curta. Assim como você pode observar aí na pirâmide A, onde as plantas elas são a base com uma grande quantidade de massa, e na pirâmide B, o fitoplâncton, que é constituído pelas algas, é representado por uma pequena quantidade de energia devido ao seu porte, que é pequeno. Por fim, nós temos a pirâmide de energia, que é representada pela quantidade de energia que é distribuída ao longo dos níveis tróficos. Essa pirâmide de energia ela não pode ser representada de forma invertida, certo? Porque a pirâmide de números e a pirâmide de biomassa ela pode ser representada de forma invertida, mas a pirâmide de energia não.
Então, ela vai ser representada pela quantidade de energia em quilocalorias por metros cúbicos ao longo do ano. E por que que essa pirâmide ela não pode ser representada de forma invertida? Porque como ela vai representar a produtividade energética de cada ecossistema, ela tem que ser de forma direta, porque os produtores, eles sempre vão estar no nível energético mais elevado, deixando os outros seres da cadeia dependentes dessa energia. Então, a gente conclui que parte da energia dos produtores vai ser transmitida para os herbívoros e apenas parte da energia dos herbívoros é que vai passar para os carnívoros. Sendo assim, cadeias alimentares menores possuem um maior aproveitamento de energia. E assim, pessoal, a pirâmide invertida, ela ocorre quando a base ela vai ser representada por um único produtor de grande porte que vai servir de alimento para vários consumidores, né? Como é o caso de uma planta que vai alimentar 200 lagartas, por exemplo. Então, ocorre que a base ela fica menor, no caso a base são os produtores, ela vai ficar menor do que os outros níveis tróficos. E a capacidade dos organismos de um nível trófico de aproveitar a energia recebida e transformar em biomassa, nós chamamos de produtividade, que é o ponto que nós vamos ver agora. Então, assim, gente, um pouquinho de atenção. Existem dois tipos de produtividade. A PPB, que é a produtividade primária bruta, e a PSB, que é a produtividade secundária bruta. Ok? Vamos lá. A produtividade primária bruta é a quantidade de energia que as plantas, né, no caso, os seres autotróficos e fotossintetizantes, produzem durante a fotossíntese, ok? Dentro dessa produtividade primária bruta, que é essa quantidade de energia que é produzida no final da fotossíntese, a planta ela vai usar uma certa quantidade dessa energia para suas atividades vitais, né? Como é o caso da respiração celular, porque elas também respiram, obviamente. O que sobra é o que ela vai armazenar como biomassa. E essa sobra nós chamamos de produtividade primária líquida. Tá, mas para que serve essa sobra? Essa sobra é a energia que vai poder ser transmitida para o consumidor primário, que no caso é o herbívoro, né? Ao se alimentar dessa planta, certo? Segundo tipo, que é a produtividade secundária bruta. Já a produtividade secundária bruta, ela tá ligada aos consumidores primários, secundários, não importa. Que é o quê? É a quantidade de energia que eles absorvem quando eles se alimentam. Uma árvore, ela produziu na fotossíntese 1000 quilocalorias. Ok. Essas 1000 quilocalorias é a produtividade primária bruta da árvore. Por que eu chamo de primária? Porque os produtores são a base da cadeia alimentar. Então, eles são os primeiros, eles são o primeiro nível trófico, certo? Então, ele produziu 1000 calorias na fotossíntese, gastou 200 calorias com o processo de respiração e outros processos, sobrou 800 calorias para que ele pudesse produzir a sua biomassa.
Aí vem uma vaca e come parte dessa árvore. Então, digamos que se ela comer a árvore toda, ela absorveu 800 quilocalorias. Que no caso, a produtividade da vaca, nesse momento que ela absorve essas 800 quilocalorias, é a produtividade secundária bruta, porque a vaca é um consumidor. E o tipo de produtividade dos consumidores é a secundária, né? Porque eles já são a partir do segundo nível trófico em diante. Beleza. Aí, a vaca absorveu 800 quilocalorias, gastou 400 com as suas atividades vitais, né? Respiração, locomoção, né? Todas as atividades vitais, que a energia que a gente precisa para sobreviver. Aí ela morreu, ela foi morta e na biomassa dela, já que ela gastou 400, sobrou 400 quilocalorias. Quem for se alimentar dessa vaca só vai absorver as 400 quilocalorias que sobrou. Que no caso, essas 400 é a produtividade secundária líquida, que foi aquele que sobrou. E, no caso, acontece com todos os níveis tróficos. Vai ser a produtividade é o entendimento maior que vocês vão ter da dissipação de energia entre os níveis tróficos. Só que agora, quando a gente estuda produtividade, a gente vê em números, tá certo? Eu vou tentar aqui fazer para vocês um exemplo de tudo isso que eu acabei de dizer. Vamos entender um pouco sobre a produtividade. Pronto, no nível dos produtores, uma ave produz 1.000 quilocalorias na fotossíntese, então significa que essas 1.000 quilocalorias é a PPB, ou seja, a produtividade primária bruta desta árvore. Então, digamos que a árvore usou 100 quilocalorias na respiração celular, sobrando 900 quilocalorias. Essas 900 quilocalorias é a PPL da árvore, ou seja, a produtividade primária líquida, que é isso, é aquela quantidade de energia que sobrou para ser transferida para o próximo nível trófico. Então, se a gente for colocar isso na ponta do lápis, né, fazer uma continha, para eu encontrar a produtividade primária líquida dos seres fotossintetizantes, eu pego a produtividade primária bruta, que no caso aqui é 1.000 quilocalorias, e subtraio pela quantidade de quilocalorias que foi usada na respiração celular da planta, que vai resultar em 900 quilocalorias, que vai ser utilizado no próximo nível trófico. Quando a vaca ela se alimenta da árvore, a vaca vai absorver a PPL da planta, que é aqueles 900 quilocalorias que sobraram. Só que para a vaca, esses 900 quilocalorias é a PSB, ou seja, é a produtividade secundária bruta da vaca, porque é o que ela vai estar absorvendo. Por que é secundária? É secundária porque ela não produziu, ela simplesmente absorveu no momento em que ela se alimentou da árvore. Se a vaca gasta 400 quilocalorias na respiração celular, vai sobrar 500 quilocalorias para que ela forme a sua biomassa. Ou seja, a produtividade secundária líquida da vaca é de 500 quilocalorias. Ou seja, essa quantidade de quilocalorias é o que esse nível trófico vai repassar para o indivíduo do próximo nível trófico. Observe que a produtividade secundária líquida da vaca é igual a 500 quilocalorias. Por quê? Porque ela, na produtividade secundária bruta, absorveu 900 quilocalorias, que foi proveniente lá da planta, mas ela gastou 400 quilocalorias na respiração celular.
restando apenas 500 quilocalorias, que vai ser formada a biomassa desta vaca. No caso, essa quantidade de quilocalorias que vai formar a biomassa da vaca, eu vou chamar de produtividade secundária líquida, que é o que vai sobrar para o próximo nível trófico. Então, gente, é isso. Por hoje é só. Que vocês possam aproveitar bastante essa aula e também fazer um elo de ligação com o que nós já estudamos sobre transferência de energia, cadeias e teias alimentares. E até a próxima!